Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta-feira tem dica de leitura da semana com trechos de livros incríveis. Você pode acessar a playlist de leituras da semana aqui no canal, porque já tem leituras há 4 anos. Então, aproveite, estamos em 2023, já temos muitas leituras realizadas aqui, e eu quero ler a apresentação deste livro aqui, porque já está na hora de falarmos com base científica sobre o assunto, linguagem neutra, língua e gênero em debate, e é organizado por Fábio Ramos Barbosa Filho e Gabriel de Ávila Otero, tá? De editora Parábola, um lançamento recente, e eu quero ler a apresentação deste livro por Gabriel de Ávila Otero, tá bem? Este livro é uma resposta de parte da comunidade linguística a algumas perguntas que têm circulado nos últimos anos. O que é gênero neutro? O que é linguagem neutra? É o mesmo que linguagem inclusiva? Precisamos disso? Quem se beneficia de toda essa discussão? Trata-se de uma corrupção da língua? De uma inovação? Como abordar esse fenômeno em sala de aula? O que ele tem a ver com o movimento feminista e com a sociedade em que vivemos? O que diz a legislação sobre a linguagem inclusiva? É preciso legislar sobre a língua? Uso queridos, com arroba, com x, com e, tem alguma diferença? E se eu não quiser usar nenhuma dessas formas? O que é o masculino não marcado? É masculino e é não marcado? O que é pronome não binário? Essas perguntas circulam pelos meios de comunicação, redações de jornal, corredores universitários, escolares e até andam na pauta de políticos que têm interesse em respeitar ou atacar a linguagem neutra ou inclusiva, a depender de seu posicionamento político ideológico. Para esse livro, convidamos alguns colegas linguistas que têm pensado a questão a exporem suas ideias e análises sobre o tema. Afinal, trata-se, antes de tudo, de um fenômeno de linguagem. Independentemente de nossa área de atuação, cabe-nos conhecer o assunto e nos informar sobre ele, nem que seja para poder iluminar uma conversa com pessoas leigas em linguística. Como diz Círio Pocente em seu capítulo, independentemente de se chegar a uma solução de consenso entre as alternativas postas, e até mesmo no caso extremo de alguém não aderir a nenhuma alteração na estrutura da língua para atender às demandas postas, o fato é que a questão está posta. Seria indecente não reconhecer sua relevância. Aliás, as colegas e os colegas que contribuíram com este livro compõem um mosaico muito interessante. Cada pessoa pensa o fenômeno de um ponto de vista distinto, o que mostra a complexidade do fato em debate, cuja discussão não pode ser ignorada. O primeiro capítulo, O Gênero e o Gênero, é assinado por Círio Pocente, professor titular da Unicamp, que atua principalmente na área de análise do discurso. Em seu capítulo, ele apresenta a questão do gênero neutro, trazendo diferentes pontos de vista sobre a nova formação da língua. Discute a formação morfológica de substantivos e adjetivos e fala sobre o masculino como forma não marcada. Pocente faz, como ele mesmo diz, uma espécie de breve popurrí, apresentando algumas vozes sobre o assunto. Mais tarde, ele afirma, citando Charadot, a conotação de um morfema não é uma questão de língua, mas de discurso, o que implica postular que ela está ligada a seu uso, que é sempre contextual e historicamente situado. O segundo capítulo, Reversão de Gênero Gramatical no Português Brasileiro, tem como autores Eronides Moura e Guilherme Mader, ambos orientador e doutorando na Universidade Federal de Santa Catarina, vêm da área da pragmática e estudam a expressão gramatical nas relações de gênero e sociedade.
Em seu capítulo, discutem a reversão de gênero gramatical, que acontece quando itens lexicais, pronomes ou marcações de gênero gramatical têm a sua referência invertida, ou seja, quando palavras comumente utilizadas para denotar homens são aplicadas a mulheres e vice-versa. Moura e Mader discutem a suposta neutralidade do masculino em português e argumentam com uma série de exemplos que essa neutralidade não passa de uma cortina de fumaça. Eles também mostram com vários exemplos uma triste realidade. Assim como ocorre também em outras línguas, mantém-se no português uma assimetria na reversão de gênero gramatical. Para ilustrar minimamente seu ponto, veja exemplos em que a palavra masculina tem uma conotação positiva, ao passo que a feminina carrega uma conotação plena de condenação moral. Aventureiro, aventureira. Pistoleiro, pistoleira. Touro, vaca. Galo, galinha. Homem da vida, mulher da vida. Essa discussão nos leva ao terceiro capítulo de Raquel Meister com Freytag, intitulado Conflito de Regras e Dominância de Gênero. Freytag argumenta: estamos passando por um período de menor estabilidade na língua, com a regra de uma hegemonia, o masculino supostamente neutro, sendo ameaçada por outra regra, a da neutralização do gênero. Para ela, nesse conflito, o gênero feminino é mais uma vez apagado e marginalizado. Freytag mostra como a linguagem neutra está relacionada ao movimento feminista e às marcas femininas na linguagem. Trazendo a discussão para um ponto de vista de análise gramatical, o quarto capítulo, a morfologia de gênero neutro e a mudança acima do nível da consciência, é assinado por Silvia Cavalcante. Ela discute as formas de marcação morfológica de gênero neutro, seja na escrita com o recurso do arroba ou do x, seja na fala escrita com a vogal E. Cavalcante trata especificamente da questão morfológica do afixo de gênero neutro, com uma análise baseada na proposta de Câmara Júnior, pioneiro na análise morfológica de flexão nominal em português brasileiro. Ela apresenta propostas para o sistema de gênero neutro em diferentes línguas e explica a mudança morfológica aplicada a substantivos, adjetivos e pronomes em português. Além da descrição clara e baseada em regras morfológicas e sintáticas produtivas da língua, Cavalcante discute uma série de exemplos concretos que coletou em corpus constituído por textos de alunos e professores da Faculdade de Letras da UFRJ. Investigando essas estratégias morfológicas em corpos de textos autodeclarados feministas, Ana Cristina Bentes, Rafael Carolina da Cruz e Carolina Jensen Gandara Mendes nos apresentam análises instigantes no quinto capítulo intitulado Feminismo, Mídias Digitais e Linguagem Inclusiva. As autoras argumentam: os recursos linguísticos mobilizados para o exercício da chamada linguagem neutra fazem parte do esforço mais amplo de construção e de uso do que se tem entendido por linguagem inclusiva, e a diversidade de marcação de gênero que emerge se dá não de maneira aleatória, mas de maneira razoavelmente ordenada e discursivamente qualificada. Para elas, essa diversidade de maneiras de marcar o gênero neutro ou inclusivo resulta de um conjunto de ações de natureza metalinguística que mostram modos de apropriação de variação na marcação de gênero, que parece ser o indício do surgimento de um estilo social que estabelece distinções entre quem emprega a linguagem inclusiva e como a emprega e quem não a utiliza. Após a análise e a exemplificação, em especial de estratégias de marcação de gênero, feminino, masculino e neutro, em substantivos e adjetivos, o sexto capítulo, assinado por Daniel Carvalho, se debruça sobre o gênero neutro na formação de pronomes em português. Daí o título de seu capítulo: Quem é ela? A invenção de um pronome não binário. Carvalho tem se dedicado à investigação dos pronomes em português e aqui apresenta um estudo relacionando a formação de pronomes à identidade de gênero em comunidades LGBTQIA+. Trata-se de um capítulo muito pessoal e informativo.
Ao escrever o texto, ele não adotou um rótulo de filiação teórica ou metodológica. Antes, afirma ele, considero um estudo crítico. Julguei importante mencionar a decisão tomada não para justificar a excentricidade do texto, mas para registrar de onde falo, de onde vem o meu olhar sobre o tema. É um registro em primeira pessoa, feito a partir de minha observação do caleidoscópio sociocultural e linguístico, que reflete minha formação como indivíduo e sujeito acadêmico e social ao mesmo tempo, minha origem de uma cultura nordestina e queer. Carvalho traz uma ampla discussão sobre o uso pronominal em português brasileiro e outras línguas e sua relação com a identidade de gênero. Para ele, o caso do português brasileiro ilustra como a integração de pesquisas sobre a estrutura da língua, políticas de linguagem e estilo linguístico pode contribuir para uma justiça linguística de gênero, fomentando a redução da estereotipificação linguística geradora de discriminação. Aí, encontramos não apenas a relevância e a justificativa desse sexto capítulo, mas deste livro como um todo. Esses 6 primeiros capítulos apresentam, descrevem e problematizam o fenômeno da linguagem neutra sob diferentes ângulos e pontos de vista. Os próximos 3 capítulos deixam nosso cercadinho intelectual e acadêmico e discutem como as estratégias de linguagem inclusiva têm sido abordadas e debatidas em ambientes externos à academia, nas câmaras legislativas e na sala de aula. O capítulo 7º de Fábio Ramos Barbosa Filho discute alguns projetos de lei contrários à linguagem neutra no Brasil. Nele, Barbosa Filho faz uma análise de 6 projetos legislativos que tentam proibir ou coibir o uso de estratégias de linguagem neutra. A ideia do autor não é argumentar a favor da linguagem neutra nem contra ela, tampouco argumentar a favor dos projetos de lei ou contra eles. Antes, ele se propõe a analisar os projetos de lei tal como estão redigidos e verificar em que bases se sustentam, que pontos de vista estão sendo defendidos e atacados. São palavras de Barbosa Filho. Não o objetivo aqui dar um veredito ou opinar sobre os projetos de lei ou sobre a própria linguagem neutra. Portanto, não falarei do problema de adequação ou inadequação da inclusão de gênero neutro no português brasileiro. Eu gostaria apenas de desconfiar de que talvez o debate legislativo em torno da linguagem neutra não seja um debate linguístico. Se por linguístico, podemos também entender gramatical. Trata-se, sem dúvida, de um debate semântico, ligado tanto aos sentidos de objetos como linguagem e língua, quanto aos de neutro, neutra, aluno, aluna, estudante, nós, eles, ideologia, gênero, nação, entre outros. Na sequência, Mara Glossman discute um projeto de lei sobre a utilização de linguagem inclusiva apresentado à Câmara de Deputados de nossa vizinha Argentina. Seu capítulo intitula-se Contribuições para intervir na esfera pública, projeto de lei sobre a linguagem inclusiva de gênero, como explica Glossman. Trata-se de um projeto elaborado em colaboração entre a deputada nacional Mônica Macha, atual presidenta da Comissão de Mulheres e Diversidade da Câmara dos Deputados, com sua equipe parlamentar e uma comissão de assessoria técnica formada por Guadalupe Maradeia, professora e pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, especialista em teoria crítica literária com perspectiva de gênero. Sassa Testa, mestre em estudos e política de gênero, bolsista Classo, em formação política, doutoranda em ciências sociais e ativista trans não binária. E ela mesma. Nosso 8º capítulo demonstra como um país tão próximo lida com questões de gênero e linguagem, no caso em tela, o espanhol argentino. Por ser linguista e uma das autoras de projeto encaminhado à Câmara dos Deputados, Glossman esclarece em detalhes como a legislação pode ser conduzida para fazer avançar as discussões entre gênero e sociedade, ou, por vezes, a tentar fazer o debate retroceder. Além da discussão do texto, da proposta e da problematização sobre legislar os usos da linguagem,
A autora ainda explica as semelhanças e diferenças entre tantos termos que encontramos atualmente em torno do fenômeno, tais como linguagem inclusiva, linguagem não sexista, linguagem neutra, linguagem não binária, gender neutral language, gender affirming language, entre outros. É um texto essencial para compreender o fenômeno no Brasil, por mais paradoxal que isso possa parecer. Quando vemos alguém de fora lidando com questões muito semelhantes às nossas, podemos ver com mais clareza e distanciamento o fenômeno. Finalmente, no 9º e último capítulo, Samuel Gomes de Oliveira faz um fechamento do livro em seu capítulo A Linguagem Neutra e o Ensino de Língua Portuguesa na Escola. Oliveira retoma as discussões prévias sobre as possibilidades de aplicação das regras de neutralização de gênero e substantivos, adjetivos e pronomes, e a partir daí aborda o ensino de língua portuguesa na escola, baseando-se em 2 documentos norteadores do sistema escolar brasileiro, a saber, os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Para Oliveira, a linguagem neutra como um todo, sua realização linguística, sua função social, deve estar no espaço escolar. Afinal, esse espaço busca formar cidadãos críticos, capazes de participarem politicamente da sociedade. A afirmação de que a linguagem neutra deve ter lugar na escola se justifica, inclusive, no documento oficial atualmente em vigor e rege a educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular. O autor elenca 3 razões para trabalhar a linguagem neutra da escola. São eles: a linguagem neutra é um tema socialmente relevante. A linguagem neutra possibilita a compreensão de que a língua é revestida de poder simbólico. O trabalho com a linguagem neutra pode se configurar como uma boa prática de reflexão linguística. A partir daí, Oliveira apresenta reflexões e sugestões ao professor e à professora que pretendem trabalhar com o assunto em sala de aula. Este livro, organizado por 2 linguistas de formação teórica distinta, pretende ser útil à discussão da linguagem neutra no contexto em que estamos vivendo. Espero que os capítulos que se apresentam ao leitor e à leitora das próximas páginas possam auxiliar em sua formação como linguistas, como professores ou professoras, e, para além disso, como cidadãos e cidadãs que desenvolvem o pensamento crítico e pautado em estudos científicos sobre os fenômenos da linguagem. Em tempos de pseudociência, nada substitui a discussão de fenômenos linguísticos e sociais baseada em investigação científica séria e comprometida. E aqui fica a minha dica, eu li toda a apresentação da obra, já colocando capítulo a capítulo, e trazendo essa leitura como fundamental para qualquer início de discussão sobre linguagem inclusiva de gênero, linguagem neutra e questões relacionadas. Como linguista, eu pessoalmente tenho formação, sou linguista, trabalho com língua, além de formação de teóloga, né, de exegeta, eu sou linguista também por formação, e por isso considero essencial para qualquer começo de fala sobre as questões, nos debruçarmos um pouco para uma reflexão crítica sobre esse assunto. Por isso, te convido a essa leitura, te convido à reflexão e, principalmente, à honestidade de entender a limitação de cada pessoa sobre qualquer assunto que diz respeito a toda a nossa sociedade. Ótimas leituras e até a próxima.